Karina, é um prazer imenso receber você hoje aqui nesse episódio de Cartório Cast, uma proposta muito nova, muito singular, em que a gente vai abordar alguns assuntos relacionados a cartório e nesse tema desse mês vai ser o amor. Afinal, junho, Dia dos Namorados, né? Sim. Então, a gente vai falar sobre a oficialização desse namoro, o casamento. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, você é Karina, com a sua história de vida. Conta um pouquinho sobre você. Que interessante. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Você é uma querida. Todo mundo gosta muito de você, todo mundo gosta muito da energia do cartório. Ai, que maravilha. Então, é um prazer ter sido aqui chamada, né, para integrar esse Cartório Cast e essas temáticas tão interessantes que você se propõe a trazer. Bom, eu sou a Karina, eu não sou natural de São Carlos, eu sou de Jundiaí, mas me graduei em Direito há muitos anos atrás e acabei ficando, fiz mestrado. Faz pouco tempo. Fiz mestrado, fiz especialização, fiz doutorado, casei, tenho filha, trabalho aqui, coordeno um curso de Direito. E nesse caminho todo, acabei conhecendo o André na faculdade, quando veio um convite para que eu pudesse participar lá do cartório de Sanca com relação às celebrações dos casamentos, não é? É a parte civil, não é a parte da celebração que fala sobre o histórico do casal, é a parte jurídica mesmo, da formalização deste contrato, não é? Que apesar de ser estranho, né, falar um contrato, mas a gente está ali celebrando realmente a união e o início de uma outra etapa da vida das pessoas que se propõem caminhar juntas. Sim. Então é um momento muito gostoso, porque a gente vê aquela alegria, aquele brilho no olho das pessoas, de quem está ali integrando, o pessoal do cartório, é muito bacana. Só um parênteses, gente, André é o substituto do cartório, foi aluno da Karina, essa pessoa maravilhosa, muito estudiosa. Não, isso não precisaria de ser muito mais. Não, é maravilhosa, entende muito de direito, professora espetacular, e o André foi aluno dela. O André começou, na verdade, dentro do cartório, ele não tinha formação jurídica, ele foi para a formação jurídica, e graças a professores como a Karina, ele se fascinou, e até hoje ele está no cartório, não sei por quê. Excelente Amou o profissional. direito, amou o direito. Ele só falava assim que durante as aulas o pessoal perguntava muito coisa de cartório, né? Que é curioso que o cartório ainda não é um assunto tão corrente dentro das faculdades, muito embora seja do mundo jurídico. Isso é muito curioso, né? E aí eu falava, porque quando eu optei por estudar para cartório, eu me lembrava assim, eu não vi nada de cartório na faculdade, eu nunca tinha lido a lei de registros públicos. Assim, como é que eu vou começar esse negócio, né? Mas eu acho que hoje em dia, e você está com um projeto sensacional, diga-se de passagem, que é justamente de mostrar para os alunos do direito que o cartório é algo em que eles podem trabalhar, é um lugar que eles podem chegar e eles podem trabalhar nesse local, né? E a gama de serviços que o cartório tem para oferecer. As pessoas não entendem isso, acham que tem que judicializar tudo. E longe disso, o cartório tem uma gama de situações que traz praticidade, celeridade. Então, quando a gente começa isso, desde que tem idade, na graduação, mostrando isso para o aluno, ele já cresce com essa ideia, né, do diálogo, né, de você resolver conversando, que existem instrumentos e locais próprios para isso, que não só o judiciário, que é muito interessante, né? Mas é uma via de solução, uma das, né? Mas não precisa ser a única nem a primeira, né? Você pode testar e tentar e conseguir ter muito êxito e vender isso para o seu cliente, né? Sim. Rapidez, né? Então isso é muito importante colocar na cabeça deles. Tem um desembargador, Ricardo Dipp, que ele falava muito assim, que o cartório é a justiça da paz. E eu sempre falo, eu sempre repito isso, gente, tem confusão, tem litígio, não é aqui o lugar. Aqui é o local do acordo, da concordância, então, se tiver desacordo, infelizmente, o senhor juiz vai resolver o caso. Aqui não é o lugar, né? Mas voltando para o tema de casamento, quantos anos você é casada? Eu sou casada há mais de 20 anos. 20 anos. E qual foi a sua sensação em se tornar juíza de paz, após, acho que, estar casada, celebrar casamentos? Bom, o meu casamento é muito feliz. Então, talvez delícia. Isso, né, faz com que eu sempre torça, né, para que a união das pessoas seja sempre plena, né, que seja realmente um ponto de luz ali na vida dessas pessoas. Então, para mim foi um grato convite, porque é um momento incrível, é um momento que você tem histórias para contar.
Claro que as pessoas são diferentes, as famílias são plurais. E isso lá no Cartório de Sanca também me trouxe um carinho maior. Por quê? Porque é um local que abraça todo mundo. Todas as orientações sexuais, todas as formas de amor, todas as formatações familiares. Então lá é um lugar que desde o momento que você chega no balcão até o momento que a gente celebra, a gente procura trazer isso, né? O respeito ao diferente, o respeito a como a pessoa, como as pessoas decidirão caminhar suas vidas e as suas formas de amar, né? Ali a gente faz o recorte jurídico, né? A gente celebra, né, com muito respeito, mas a gente delineia a questão que a lei põe. Agora, participar desse momento é muito gostoso, né? Porque a gente sabe que viver a dois não é fácil, Não é nada seja a fácil. formatação que for, né? Você tem, e são vários indicadores num casamento. Quando a gente fala isso para o aluno, esses dias até, se você me Claro. permite a liberdade, a gente estava falando de outras coisas numa sala de aula, numa aula de direito administrativo, né? E aí a gente começou a falar sobre comparativos de uma série de questões jurídicas. E aí eu falei para eles o que é o amor para o direito, né? E os alunos, é tão interessante a cara deles, porque ali no direito a gente está pensando em lei, em fato, em norma, patrimônio, 1 mais 1 são 2, e uma questão ali e tal. E quando você vem para o aluno, né, e resgata que, olha, o direito tem tudo isso também, mas ele também navega por sentimentos, ele navega por ideais, ele navega por esperança, ele navega por frustrações. E aí, brevemente, numa aula tão técnica de direito administrativo, a gente começou a falar sobre o amor. E a cara dos alunos era ímpar, porque eles nunca pararam para entender, tecnicamente, que era possível discutir o amor na graduação. Não num curso, por exemplo, de psicologia, que talvez isso é bem debatido, não é? O sentimento. Mas o direito também tem esse poder. E não é porque é uma ciência dura que a gente não tenha que ter sensibilidade. Afinal de contas, o direito é uma ciência social aplicada, né? E ela é aplicada em seres da sociedade. Isso. Se você não tem a perspectiva, percepção, sensibilidade, empatia, de saber o que está acontecendo na sociedade, para que você então consiga aplicar isso de uma forma humanizada, o direito fica mais uma questão de linha industrial. Fez, pena, tão, papá. E não é isso que é a proposta do direito. O direito pode ser muito humanizado, ele pode ser uma questão sensível, né? Por exemplo, se o cartório é uma ferramenta de solução de conflito, né, de você resolver juridicamente uma série de coisas a partir do diálogo, se as pessoas começarem a perceber que elas têm capacidade de resolver as suas questões e não depender de uma terceira pessoa para dizer o que elas têm que fazer, muitos problemas do dia a dia serão solucionados com um facilitador. Quando a pessoa participa da solução, a estatística de que aquela formatação dê certo aumenta exponencialmente. Então, se eu venho para você e falo assim, Edila, você vai fazer isso, você fala assim, poxa, eu não queria fazer isso. Então, a chance de você não cumprir aquilo é muito grande. Mas a partir do momento que você participa ativamente daquilo, né? Então, o casamento, a compra e venda, tantas coisas, né? No divórcio, enfim. Sim. Quando você participa da construção do roteiro que será seguido, então você se sente ali importante, você mostra sua autoestima, sua capacidade de solução, de diálogo. Então, eu penso que essas formas extrajudiciais são muito valiosas. A gente está aqui para falar de amor, mas com certeza, o casamento é um contrato, né? Não deixa de ser. Eu estava comentando, inclusive um dos contratos mais solenes que existem dentro do direito. Não sei se já chegou a acontecer em alguma celebração de algum dos nubentes hesitar, fazer alguma brincadeira. E aí a gente resgata a questão legal. Olha, não pode haver hesitação. É um ato muito solene, é um ato muito formal. Por mais que seja uma celebração que envolva o amor, há uma questão ali legal envolvida. E a gente tem que suspender o ato para voltar uma celebração aí após um momento, tem que esperar para ver se de fato é a vontade daquelas partes, né? De terem uma vida em comum, de respeito, de fidelidade e tudo mais. E aí, você como professora, cientista do direito, como você enxerga a união estável
e a formalização dessa união, que é algo informal, segundo a lei a lente do direito, em relação ao casamento? Isso é uma pergunta muito boa, É. né? Porque há uma diferença do que a lei coloca, esclarece e traz uma série de seguranças, mas também existe aquilo que é dito pelas ruas. E às vezes o que é dito pelas ruas, as pessoas, quando você traz a realidade, olha, uma coisa que você trouxe consigo como sabedoria popular, vai. Sim. Mas quando vai consultar um advogado ou vai lá ao cartório tirar as dúvidas e ele é esclarecido nos limites daquilo que a lei coloca, as pessoas às vezes são pegas de surpresa. Eu, particularmente, Karina, né? Eu sou mais favorável ao casamento formalizado, né? Ao casamento civil, você vai lá, formaliza tal, por uma série de fatores que eu acho que teria que ter um episódio só para isso, né? Falar disso. Mas não que a união estável seja uma insegurança, seja ruim, não é essa questão. Mas você pode fazer um contrato a partir disso também, né? Mas eu tenho um carinho mais especial ao casamento, né? Eu acho que traz uma segurança dos efeitos dessa união, tudo fica um pouco mais esclarecido para as pessoas. Eu ouvi algo de algumas pessoas que eu entrevistei, de que o casamento não tira aquela questão do velado. A gente está unido, mas assim, a gente não expressa isso daí da maneira adequada. E aí o casamento eu enxergo como uma linha temporal. A partir daquele momento, está expressamente manifestado que ali há uma união formalizada, reconhecida pelo Estado, e por mais que o casamento seja celebrado para se durar enquanto for possível, eventualmente pode acabar. E existem as questões patrimoniais que estão relacionadas a isso, né? Então, eu acho que o casamento é muito válido nesse sentido. A união estável, certamente, é união ao amor, à fidelidade, ao respeito, a todas as características que são essenciais para caracterizar uma união ali entre as pessoas. Mas o aspecto temporal, em termos jurídicos, né, faz toda uma diferença. Você, como advogada também, né, pode identificar isso daí. Sim, e outra coisa que não sei se você já percebeu, né? Bom, claro que sim, mas talvez as pessoas que estejam nos assistindo talvez não saibam desse bastidor, né? Que quando as pessoas chegam até o cartório para poder apresentar, fazer sua habilitação, né? Muitas vezes falam assim, tá, então o escrevente, o cartorário vai virar e vai falar assim, tá, e qual o regime de bens? E quantas não são as vezes que um olha para a cara do outro e fala assim, não sei, qual a diferença? Não sabe que existe, não sabe que eles precisam conversar sobre isso. Existem alguns temas no direito que são tabus entre os casais. Verdade. Não é? Sim. Então, assim, dá pra gente tecer uma tarde de comentários, né, sobre coisas que os casais precisam falar. Mas professora, ninguém quer falar sobre divórcio. Bom, claro que não, ninguém casa querendo divorciar, claro, né? A gente tem a expectativa de ser eterno, né? Enquanto dure. Mas, eventualmente, se acontece, a gente tem um duplo fator complicado. Um é a frustração pelo término desse relacionamento, desse desejo de união e tal. E a segunda são os dissabores por não terem conversado minimamente ou se prevenido ou esclarecido sobre as questões patrimoniais. Então aquilo fica um rolo, uma bagunça, e aquilo dói muito, porque aí vem de novo o direito de falar sobre amor, né? Sim. E a psicologia também está aí para corroborar nisso. As rupturas do casamento são muito complicadas, né? A esperança era uma, essa quebra de expectativa é muito dolorida. Cada um vivencia isso de uma forma diferente. Sim. Tem pessoas que... Há um luto, né? Há um luto, isso, há um luto, né? Um luto de pessoas vivas ali, né? Sim. Então, é complicado. Mas eu acho que, assim, é como se fosse a morte, né? Ninguém quer morrer, né? Mas a gente, por exemplo, às vezes eu falo assim para os meus alunos, se de repente acontecesse o evento morte hoje, para você, né? Como estariam seus documentos agora? Porque assim, a família já vai ficar destroçada pela sua ausência. Você imagina ter mais ainda uma camada de desespero, onde está o documento, onde está isso? As pessoas não se preparam juridicamente para fatos e realidades da vida. Quando a morte é uma delas, né? A gente não tem como negar. Nenhuma. No Brasil, então... E o divórcio, a gente não quer que isso aconteça. Mas não é se preparar para o divórcio,
mas é que mantenha juridicamente a manutenção do casamento em todas as suas vertentes de forma adequada, de forma organizada. Sim. Mas quando a gente fala isso para as pessoas, ai, você já está pensando no divórcio? Não, não é isso, né? É que na eventualidade de acontecer, essa dor não terá. Ela já está resolvida. E não só o divórcio, como a morte, porque o direito de família está intrinsecamente ligado com o de sucessões. Não, lógico. E tem um fato que é muito curioso dentro do direito brasileiro, que o regime da separação total de bens que vige no matrimônio, se for escolhido esse regime, não é um regime que reflete na sucessão. E aí quando a gente fala, a gente vai casar uma separação total de bens porque não quer que a herança chegue no cônjuge, aí opa, aí vamos explicar. Então, o regime de bens em vida não é a mesma coisa do regime de bens pós-morte. É um outro regime que vai viger, né? Tem o projeto do Código Civil que está, eventualmente, prevendo essa alteração. Aí vamos ver como é que vai ficar. Mas é um ponto de revolta. É engraçado a quantidade de pessoas que eu atendi que falavam exatamente isso, faz essa projeção patrimonial e tudo mais, não, porque a gente é casado no regime da separação total, porque a gente tem filhos de outros casamentos e tudo mais, a gente não quer que a herança chegue. Então, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Então, o cônjuge aí, nesse caso, vai ser herdeiro, porque são bens particulares, né? E aí é curioso como o pessoal não toma par dessa conjuntura jurídica antes de casar, né, de entender que realmente aquilo dali é só para o regime em vida, não é o pós-mortem. Não tem essa projeção sucessória, né, no Brasil. A gente está mudando aqui completamente de tema, né, mas é porque o casamento toca muito essa questão sucessória e não tem o costume de se discutir sobre sucessão e morte, que foi algo que você falou. Mas isso é do tema, porque isso resvala no sentimento. Sim. Então, por exemplo, você tem toda uma expectativa, uma esperança de viver para sempre com aquela pessoa, ótimo. Então, que isso seja realmente de verdade tranquilo, juridicamente falando, né? Que você curta o sentimento, sabendo que as questões patrimoniais ali envolvidas estão todas adequadas. Sim. A gente não tem no Brasil uma cultura preventiva, a gente tem uma cultura para todas as áreas, repressiva. Então, por exemplo, no direito do trabalho, muitos empregadores só procuram um advogado a hora que a coisa vem, a reclamação trabalhista aparece, né? E o casamento é isso também, não há uma cultura. A cultura preventiva é festa, viagem, residência, fotógrafos e tudo mais, que acho lindo, ótimo, e continuem assim. Mas teria que colocar nessa escala, de repente, sentar com um advogado, sentar com um profissional, e falar assim, como é que funciona? Nós já temos esses bens, ele traz, eu trago, nós vamos constituir um bem dali para frente, como é que funciona, a questão dos filhos de um casamento, de outro casamento. Então, assim, se as pessoas tivessem esse hábito, né, de, olha, vou casar, né, vou viver com uma pessoa pelo resto dos meus dias. Então, que eu curta esse sentimento, né, nessa dinâmica do amor, porque as questões patrimoniais não vão gerar susto para esse casal durante ou no término dessa relação, e que não desejamos que aconteça. Sim. Mas as questões dos filhos, às vezes as pessoas estão de boa fé, eu acredito realmente que elas estejam lá todas de boa fé, mas essas montanhas russas, né, de questões jurídicas não solucionadas, enroladas, né, vai empurrando, ao longo do tempo pode gerar muitos dissabores. Então, por isso que existem os profissionais para isso, né? Tira dúvida, arruma, tem uma coisa pendente, ele vai fazer um planejamento de como solucionar para as pessoas curtirem o amor. E aí, quando chega lá para fazer o casamento, saberão de verdade, na hora do sim, né, de que está tudo resolvido, você já sabe o horizonte que você quer seguir, caminhar, né? E hoje a gente tem uma série de questões da modernidade, né? Eu acho que é interessante falar. Talvez a gente... Quem é você? Se a gente pergunta para você, né? Quem é a Edila? A Edila é um resultado de memórias, histórias e trajetórias, influenciadas por uma série de pessoas na sua vida, na sua trajetória. As pessoas também são assim. Então, algumas delas trazem consigo ideias do que é um casamento de tempos mais remotos, o que precisa ser adaptado nos tempos de hoje. Hoje a gente tem famílias, muitas vezes, que você tem as questões dos investimentos econômicos,
Pessoas com uma série, não que isso não tivesse no passado, mas hoje mais, por exemplo, vícios de várias ordens, que as pessoas podem ser acometidas durante uma união. Então, esse tipo de situação é importante porque a gente não sabe os comportamentos que cada um tomará ao longo da sua vida partilhada, compartilhada. E é importante essa clareza patrimonial para, na eventualidade de caminhos estranhos acontecerem, os direitos dos filhos serem resguardados, do cônjuge, do marido, né? Todo mundo ali estar tranquilo e conseguirem também estender a mão nos momentos de solucionar alguns reveses que a vida trouxer. Então, a vida moderna, ela precisa ser debatida entre o casal, né? Claro que no começo da união, a gente quer, né? São louros, são flores, paixão. Curta isso, mas saiba que a questão jurídica está resolvida, resguardada, há um planejamento para solucionar pendências, para a gente viver uma vida tranquila, né? Então, quando as pessoas dizem o sim, né? Lá é que você falou que é um momento solene, eu tenho por hábito, não sei os outros celebrantes, mas eu tenho por hábito fazer esse aviso no começo da reunião, da celebração. Falar, olha, esse é um momento muito sério, muito solene, e eu preciso que a resposta de vocês seja muito clara, assertiva, que não haja dúvida, senão a gente vai ter que suspender a cerimônia e marcar uma outra data. Então, hoje eu nunca tive problema com esse momento de romper, né? A solenidade, não é? Mas a gente vê muitas coisas interessantes, né, acontecendo. Deve ter aqui várias pessoas que passaram por aqui hoje, deve ter contado histórias lindas sobre esse momento. E aí eu queria perguntar para você, uma história linda que você tenha presenciado. Ai, eu lembro de um casamento que me marcou muito, né? Quando a gente vê um casamento, a gente imagina, né, que é mais corriqueiro talvez, de pessoas no começo das suas vidas se unindo, né, para ao longo aí dos anos que se avizinha. Mas um casamento inverteu essa lógica. Era um casamento de um casal já na sua maturidade, e quem estava presente, as testemunhas, foram os próprios filhos, na faixa dos 30 anos, e tinha ali netos, sobrinhos, uma série de pessoas. Mas o que mais me encantou naquele casamento foi o olhar do casal. Ele, um homem mais maduro, ela também, uma mulher mais madura, e não estavam casando para cumprir algum tipo de protocolo, ou sei lá, né? Não, eles estavam ali porque viveram em união estável até então, não é? Formaram uma família espetacular, mas a alegria dos dois ao se casar era algo impressionante, né? A Elisângela estava comigo aquele dia e a gente se emocionou, porque era muito bonito. Eu já tô aqui. Não, ele pegou ela no colo, encheu ela de beijo. Eles não programaram nada da internet, de votos entre eles. E foi algo lindo que ele falou para ela, porque era verdadeiro. E ela, na simplicidade daquele casal, retribuiu, assim, com falas de pura sabedoria e de agradecimento pela vida que eles viveram até ali, mas a esperança incrível, clara, na pele do que eles queriam prosseguir na união deles agora formalizada. Foi o casamento que mais me marcou, assim, porque eu e a Elisângela, eu saí de lá totalmente emocionada. Falei, gente, isso foi assim uma renovação de esperança de quanto é possível viver, sei lá, acho que há 20, que 30 anos. Tem idade, né? Sim. Que foi inclusive reconhecido recentemente, porque antes tinha aquela questão da idade limitar o regime patrimonial, seu da separação obrigatória. E não existe idade para o amor. Não existe. E eles assim. Não existe casamento. Partia-se do pressuposto que se casar mais velho, haveria ali. A pessoa poderia ser ludibriada, alguém passar a perna, né? Querer só o patrimônio. Não existe amor. E eles assim estavam assim animados, né? Estavam felizes. E o legal também que o bom humor. Então, eu acho que a receita tá ali, viu, gente, que tá ouvindo isso? O bom humor, sabe, dele brincando, e ela brincando, e o filho falou, né, da barriguinha dele, né, que quando eles ficaram juntos lá atrás não tinha aquela barriguinha, e um bom humor, e risadas, e abraços, e sorrisos. Então, assim, é muito gostoso. A cada semana, quando a gente é chamado lá para fazer as celebrações, a gente se depara com uma oportunidade dessa
de renovar a fé no ser humano, né? Sim, É isso é mais leve, né? possível, né? Diante de tantas loucuras da vida que a gente presencia, a gente vê pessoas que conseguem ficar por anos a fio dentro do bom humor, dentro da tranquilidade e leveza, né? E com esse amor que as pessoas falam que tem a paixão e o amor é apagadinho, né? Olha, eu acredito que não. A gente vê semanalmente exemplos reais de um amor potente, pulsante, né? Entre pessoas que se amam de verdade, e seja a formatação que for. Tô até emocionada aqui, só um parênteses, é porque a minha mãe casou novamente. Eu tenho um irmão do segundo casamento da minha mãe. E eu fui testemunha da minha mãe. Eu assisti a Ah, celebração e, assim, foi o único. Meu padrasto é uma pessoa muito legal. E eu fico muito feliz de ver minha mãe encontrando o amor novamente. lógico. Muito feliz. E eu me identifiquei aí com o caso, sabe? Me surgiram emoções aqui. Você tocou um assunto, voltando para o assunto da orientação jurídica para o casamento. Você acha que hoje, não sei, chegou a ser consultada antes da celebração por nubentes que queriam saber qual era o melhor regime patrimonial? Porque a gente sente uma onda agora no direito de a gente tentar solucionar sem necessariamente chegar no litígio, de haver uma consultoria antes de tomar Sim. decisões mais assertivas, mais orientadas juridicamente. Então, você tem atendido pessoas que lhe buscam como advogada, de buscar a melhor orientação jurídica aí para a celebração patrimonial desse casamento? Não é comum, Ah, mas se a gente for fazer um comparativo do passado e hoje, melhorou. Então eu não sei se a internet, as redes sociais traz tantas falas, as pessoas ficam na dúvida, então elas procuram esse tipo de coisa, né? Na grande maioria das pessoas que eu converso, assim, realmente pessoas que eu desconheço, né, que agendam para conversar, aumentou, mas não é nada expressivo, porque eu acho que perpassa por uma educação da sociedade, né, sim. dos interesses. Então, tem pessoas que realmente pensam, por exemplo, a gente vê muito, né, o planejamento sucessório, né, holding familiar. Você vê que são pessoas que estão ali buscando essa solução preventiva. Então, há um horizonte de mudança na educação das pessoas, no conceito e o quanto que isso é benéfico. Mas ainda eu acho que há um longo caminho, Caminho a ser percorrido. para ser o ideal das pessoas realmente se orientarem, perguntarem antes, né, como funciona, né? Mas também tem aquelas pessoas que vivem à base do rompante, né? Vão. E tudo bem, né? Tudo bem, são formas de viver, mas até essas pessoas precisam ser avisadas de que seria interessante buscar conhecimento para que não existam surpresas, às vezes assustadoras, não é? Sim, Surpreendentes mesmo, né? sim. Que a surpresa aconteça e aí as pessoas ficam meio complicadas. Hoje em dia, assim, tem muito acesso aos cartórios, aos advogados, tantos instrumentos públicos, Sim. não é? Que poderia ser um ponto do investimento desse casal, além da festa, do vestido, da viagem, não é? Mas que a consultoria também integrasse essa, esse universo do amor e o direito. Com certeza. E aí eu queria perguntar se na sua experiência, tanto como juíza de paz e como advogada, se você ainda encara o regime padrão, o da a comunhão parcial de bens, como o que mais é efetivado? É a opção principal ainda para os casais? Olha, eu acho que lá, né, os dados do cartório podem me Podem falar mais um desmentir. pouco, mas Mas eu penso, né, toda vez que a gente pega a certidão e lê, né, para poder fazer ali a celebração, a maioria ainda opta pelo regime de comunhão parcial de bens, né? será que é uma opção ou é a falta de conhecimento? Falta de É a conhecimento. falta de Porque conhecimento. nos alunos mesmos, né, na faculdade, que geralmente é no último ano que você ministra essa disciplina, e aí você explica todos os regimes de bem, as nuances, papá, os alunos que estão ali há 4 anos na graduação, falando, taranã, minimamente próximo a essa temática, se Uhum. surpreende com os detalhes. Então você pode imaginar que a população está perdendo de informação e talvez, se soubesse a diferença entre todos, poderia escolher de forma mais assertiva para as dinâmicas, para as rotinas e realidades de cada um.
Até porque, assim, a opção por um regime que não seja o padrão, existe todo um regramento ao redor, o pacto nupcial e tudo mais, que seja feito antes da habilitação do casamento, né? Mas é curioso como ainda rola ainda esse desconhecimento acerca do casamento, né? Eu acho que o pessoal se envaidece muito com a questão da festa, da própria celebração, assim, mas não dentro do cartório, fora do cartório. E aí acaba esquecendo dos requisitos básicos. E eu já vi muitos casais que eu acho que a igreja exige que haja o casamento civil antes, que chegam para casar na igreja, e aí falam assim: então, eu vou casar na igreja, mas eu não habilitei lá no cartório. Em quanto tempo eu consigo? Eu disse, então. O principal você não foi atrás, porque o que vai mudar o Estado Civil é a celebração, é o casamento realizado dentro do cartório. Sim. E o pessoal vai colocando de lado, porque é aquela festa, é a pompa. Às vezes questões religiosas também, de fé, né? Mas assim, eu acho curioso isso, como às vezes o casamento civil é colocado de lado, que é o que de fato vai mudar o Estado Civil, que de fato declara as pessoas casadas. É o que declara, né? É o que declara casada. E eu acho que as pessoas ainda não têm essa noção. A questão patrimonial que é correlata ao casamento, via de regra, os nubentes não têm a mínima noção do que é aquele dali. Né? Vamos falar aqui, ó, o casamento ali vai ser um marco que vai identificar o seu regime, o conjunto de bens antes do casamento, que via de regra vão ser os particulares, que vai adotar o regime padrão, e durante o casamento ali vai mesclar. Né? Então, assim, tem um imóvel que eu adquiri antes de casar. Aquele imóvel é o quê? É bem particular, as pessoas normalmente não sabem disso, né? E no balcão a gente percebe isso, né? Porque quando se pergunta qual o regime de bens, um olha para a cara do outro e fala assim: eu já vi isso. Qualquer um. Não, mas não é refrigerante, né? Para pedir. Qualquer um serve, qualquer cerveja serve. Não, é uma coisa muito importante. Sim. E no balcão não daria para ser dado todas, né? Todas as diretrizes da diferença de cada um para que eles pudessem escolher. Eles precisariam ter essa consciência de buscar um profissional de confiança para esclarecer e, na formalização da habilitação, saber já de forma pontuada o que se adequa melhor para a realidade de cada um. Você falou do balcão, eu me lembrei de alguns fatos engraçados de casamento, de habilitações de casamento, né? Chega a habilitar para casamento e tudo mais, tá aí, cadê os nubentes? Ele precisava vir? Assim, então, tem que vir aqui, mostrar seus documentos, assinar o documento aqui da habilitação e tudo mais, assim, as pessoas realmente não têm noção, e tem que lembrar que o casamento é uma conjunção de duas vontades. Sim. Talvez no futuro mais de uma, né? Se a gente for falar aqui do poliamor, que é um tema muito polêmico, você estava falando que o direito é uma ciência social aplicada, e eu assisti uma palestra de uma psicóloga, e ela falava o quanto o direito, às vezes, é defasado em relação à sociedade, que a sociedade vai, não vou dizer evoluindo, vai mudando, e o direito não consegue, porque ele é muito formatado, é muito fechado. E aí a gente hoje fala um pouco aí do poliamor, de reconhecer as relações múltiplas, né? Mas o direito ainda não chegou ainda nessa seara. Mas tem um casamento que eu ainda não fiz lá no cartório. Qual foi? Por procuração. Eu fiz uma pergunta anterior a uma outra celebrante que era isso, se já casou por procuração, e eu falei para ela assim, olha, eu acho que deve ser muito difícil fazer uma celebração nesse sentido, porque você não está olhando o casal, e querendo ou não, por mais seja um ato solene, tem ali o amor, tem o vínculo, tem aquela energia envolvida. Ali eu sempre quis ver. É interessante, né? O testemunho dela foi que teve um casamento que ela celebrou, que o rapaz não pôde comparecer por uma questão criminal, e aí foi feita uma videoconferência, mas não, na verdade tinha um procurador e ele acompanhou o próprio casamento por videoconferência. Okay. Não tinha o procurador lá, né? Mas deve ser um tanto quanto estranho fazer por videoconferência e tudo mais. Eu já estive num casamento por procuração, mas eu não estava celebrando, e o rapaz teve que ir para o Japão. E estava todo o casamento já ajeitado, e ele conseguiu uma bolsa e ele foi para o Japão. Então, ele teve que nomear um procurador para casar, para depois a esposa ir atrás dele no Japão. O que é uma possibilidade para quem deseja casar, e que muitas vezes também as pessoas não sabem. Exatamente. Mas o procurador existe, né? Bem, Carina, queria agradecer imensamente. Imagina. Voou o tempo. Muito a gente rápido. pensa qual o tema, né? É amor, a gente falou de amor, a gente fala doidado, né? Agradecer imensamente, você é uma pessoa que compõe o nosso time, assim, a gente tem uma honra enorme de tê-la na nossa equipe, agradeço muitíssimo a sua presença,
E, enfim, é isso. Eu que agradeço o convite, é sempre bom conversar com você, conhecer essa equipe maravilhosa. Passou muito rápido. Muito rápido. A gente pensa em outras temáticas a próxima vez. Super, né? Todas as pessoas saíram daqui, a gente falava assim, não, vai ter mais coisa, tem mais tema, a gente pode falar disso, pode falar daquilo, né?